Olá, meus amigõezões, minhas amigõezonas, olha eu aqui de volta, minha gente. E hoje eu trago uma perguntinha nesse começo de vídeo. Vocês conhecem alguém que enlouqueceu de amor e abandonou tudo? Isso é mais comum do que a gente imagina, né? Vocês conhecem aquela história famosa do pai que foi comprar cigarro, nunca mais voltou e deixou as criancinhas chorando? Essa história é muito famosa, né, minha gente? Mas tem um famoso e específico que era um cara inteligentíssimo, considerado o maior poeta brasileiro. Se apaixonou, minha gente, por uma sirigaita, ou não, né? E desapareceu do mapa. Deixou todo mundo intrigado, minha gente. Vocês sabem de que eu tô falando? Vou falar hoje do estranho sumiço do cantor Belchior. É, minha gente, segue a vinheta que depois eu vou te contar tudo sobre isso. A gente hoje em dia ser famoso é cantar uma música sobre Braulio e Manjuba em pleno horário nobre no show da virada na televisão e parecer uma cadela no cio, tipo que a Anitta fez nesse show da virada, que foi algo nojento, deprimente. Ela contando como que era o tamanho das coisas que ela gostava, se remexendo no chão, sabe? Parecendo uma lombriga com ataque epilético. Foi um negócio horroroso, né? Mas antigamente não, minha gente. Para as pessoas ficarem famosas, elas precisavam ter algo básico: talento. Talento era primordial. E o Brasil teve um dos seus maiores poetas, minha gente. Nada comparado com Pablo Vittar, que faz um show berrando que nem uma cabra velha e fazendo aquele omelete famoso no chão, não, minha gente. Tô falando de gente com talento de verdade. Tô falando do cantor Belchior. O Belchior, minha gente, foi filho e neto de músicos. A família dele inteira respirava a arte. Mas ele resolveu ir por um caminho diferente, pelo menos por um tempo. Em 1968, ele resolveu cursar medicina na Universidade Federal do Ceará, minha gente. Só que o bichinho da música picava ele e ele matava a aula para fazer shows em barzinhos e também apresentações em programas de rádio, levando a sua música, a sua MPB para o povo. Só que até então, minha gente, ele era um reles desconhecido. Mas a arte foi falando mais alto e ele resolveu trancar a faculdade para se mudar para o Rio de Janeiro no ano de 1971. Ele então resolveu se inscrever para um festival de MPB universitário que estava acontecendo lá no Rio, minha gente. E a canção A Hora do Almoço saiu vencedora. Mas não era ele que cantava, ela foi interpretada por Jorge Teles e Jorge Neri. A partir daí começaram a enxergar um talento em Belchior. Esse menino tem sucesso, hein? Nossa, olha as composições desse garoto. Esse tem futuro. Um ano depois, minha gente, a grande Elis Regina resolveu lançar a música Mucuribe, que foi composta por ele. O sucesso foi tão grande que logo o rei resolveu gravar também. Nelson Gonçalves regravou, Fagner regravou, Oswaldo Montenegro regravou. E todo mundo passou a conhecer o nome de Belchior no meio artístico. Mas ele ainda queria mais, minha gente. Ele queria ser conhecido pelo grande público no cenário nacional, com seu rostinho e a sua voz. Foi aí que, cheio de contato no meio, minha gente, em 1974, ele lança o seu primeiro disco, intitulado A Palo Seco. O disco, minha gente, ficou conhecido nacionalmente e as pessoas, enfim, sabiam quem era o Belchior. Mas o maior sucesso da carreira dele veio um ano depois. Ele gravou o disco Alucinação. E, minha gente, canções como Nossos Pais, Apenas um Garoto Latino-Americano, Velha Roupa Colorida, caíram no gosto popular do brasileiro, minha gente. E a sua música foi difundida no mundo inteiro. Minha gente, como Nossos Pais foi um sucesso na voz de Belchior e também foi um sucesso na voz de Elis Regina. Vocês lembram? Até hoje essa música é conhecida, né? E aí, minha gente, Belchior não parou mais não. Ele lançou 24 discos, minha gente, com coisas inéditas. O cara era um poeta. Ele também era desenhista, caricaturista e fazia pintura. O cara era praticamente um gênio.
Sua vida, sua carreira pareciam estáveis, minha gente. E ele era conhecido como o grande poeta brasileiro. Ele já era, minha gente, casado com Ângela há 35 anos. E ela era mãe de 2 dos seus 4 filhos, quando de repente ele resolveu fazer uma exposição de arte e conheceu uma mulher chamada Edna. Ele olhou pra ela, que mulher bonita, meu Deus do céu, mas não era bonita não. Nossa, que mulher talentosa, que mulher esperta, ai meu Deus, tô apaixonado por essa mulher. E dizem que Edna teria dito, larga tudo e fica comigo, meu delicioso, ai que bigode gostoso. Ele falou, Ednazinha, não posso largar tudo, sou casado com a Ângela, tenho 35 anos, tenho meus filhinhos, tenho minha vida, tenho os meus shows, tenho tudo, mulher, não posso largar você não, mas vamos dar uma beliscada só, né? Ela, não, ou larga tudo e fica comigo, ou você não vai arrumar nada comigo, Belchior, não é porque você é famoso que você vai conseguir tudo comigo não, viu? Eu tenho pedigree, viu? Não é porque você é famoso que você acha, vou pegar a Edna e vou voltar pra minha esposa, não, aqui é outra coisa. Se ficar comigo, vai ter que abandonar tudo. Belchior, ai Edna, eu tô apaixonado por você, mas eu tenho minha mulher, tenho meus cachorros, meus filhos, meu show pra fazer, Edna, e o que eu faço? Um dia ele chegou pra Ângela e falou, Ângela, tô indo buscar cigarro, tá bom? Mentira, gente, ele não falou assim não. Mas um dia, ele resolveu largar tudo e acompanhar a Edna. Muita gente que era amigo dele na época dizem que Edna exercia um total domínio sobre ele e proibiu que ele falasse com os filhos, com a ex-mulher e que ele tocasse a sua carreira adiante. Imagina, minha gente, um cara igual Belchior, sabe? Tinha uma carreira brilhante, tinha uma agenda de shows com todas as datas fechadas. O cara era um gênio, minha gente, era famosíssimo e do nada resolveu abandonar a carreira. Meio estranho, né não? Até que um dia, do nada, ele simplesmente desapareceu. Ele deixou para trás roupas, documentos, instrumentos, carros, largou tudo, minha gente. O apartamento onde ele estava morando, largou tudo e não avisou ninguém. E o povo começou a estranhar. Foi quando a família começou a fazer campanha, falando para as pessoas que se achasse o Belchior, era para dizer onde ele estava. Na época, minha gente, começou uma campanha no Brasil, falando para procurar o Belchior, onde que tava o Belchior. Minha gente, virou meme, até no Lost colocaram o homem, na ilha de Lost, lá falando que ele tinha ficado perdido na ilha, que ele tinha caído lá. Ninguém sabia mais de fato onde ele tava. E o que era para ser simplesmente uma brincadeira, virou algo sério, porque de fato, minha gente, ele tinha desaparecido. No ano de 2006, ele enviou uma carta para o seu empresário falando que não era mais para agendar nenhum show, porque a partir dali ele iria começar a viver da sua arte ao lado do seu grande amor, a Ednona, e que não queria mais fazer show, que ele ia se dedicar somente a artes plásticas. E o empresário falou para ele, seu ceboso, você pensa que é assim, é? E o show que já tá tudo contratado, o que eu vou fazer? Aonde que eu vou enfiar minha cara agora? Você vai pagar as multas de contrato? Belchior nunca respondeu o homem. Minha gente, com esse sumiço e uma campanha massiva das pessoas querendo saber onde o Belchior estava, as músicas dele no YouTube voltaram a viralizar. E ele voltou a estar nas paradas de sucesso, minha gente. Até no Spotify ele voltou a figurar entre os 50 artistas mais ouvidos do mês. Todo mundo achou que ele ia aparecer, falando, nossa, agora olha a fama voltando. Ele se escondeu porque tava meio sumidinho, né? Eita, olha como que você é, né, Belchior? Olha, entendi o que você tava fazendo. Seu plano era só marketing, né? Mas não, minha gente. Ele continuou desaparecido e ninguém sabia onde ele tava. E todo mundo começou a ficar preocupado. Como se não bastasse, ele parou de pagar a pensão dos 4 filhos, minha gente. E a Ângela, a ex-mulher, também foi cobrar na justiça uma pensão de aproximadamente 7 mil reais. Só que esse valor nunca foi pago. E ninguém sabia, minha gente, onde procurar ele. A justiça não sabia nem onde intimar ele. Os homens não achavam ele de jeito nenhum, minha gente, porque ele estava recluso, escondido. Até que foi encontrado um veículo dele, um carro abandonado, lá no aeroporto de Congonhas, em São Paulo.
O carro já estava todo empoeirado, dando sinais de que ele tinha passado ali, ó, um bom tempo. Depois disso, minha gente, diversos hotéis e flats começaram a procurar ele também, porque diz que ele ia, se hospedava, caía de nona no lugar, dava no pé e não pagava. E a dívida de Belchior com as pessoas só aumentava. O ex-empresário também começou a cobrar ele na justiça, porque ele deu cano no show, deu cano em tudo e sumiu, minha gente. Ele virou oficialmente um procurado da justiça. Mas nem assim o homem resolveu aparecer. Em 2009 ele foi visto por fãs, minha gente, lá no Uruguai. E aí a Globo pensou, vou atrás desse homem que vai render uma matéria, vou atrás dele. A Globo foi lá com o Fantástico, minha gente, conseguiu descobrir onde o homem estava. Fizeram uma entrevista com ele muito a contragosto e ele disse que estava se preparando para gravar um álbum em espanhol. E ele sumiu todo esse tempo para ter inspirações. Estou fazendo um trabalho de tradução da minha música para o espanhol. Estou compondo muito. Quero fazer para o próximo ano um trabalho com canções inéditas. Me sinto imensamente feliz por me ver tão amado e tão requisitado. Mas a família e os amigos diziam que ele estava mentindo, porque desde então ele não atendeu mais nenhuma ligação dos amigos, da família, nem dos próprios filhos. E quando tentaram ter um contato com Edna, que a essa altura já era sua esposa, ela teria dito para os amigos nunca o procurarem, ele não queria saber de ninguém. E todo mundo falava que era a Edna que estava manipulando ele, falava assim, esquece essa gente só te fez mal, você tem que viver comigo. O que mais que você precisa? Você tem ganhamento toda noite, olha que mulher deliciosa, olha, sou maravilhosa. Por que você quer contato com o filho? Filho só quer seu dinheiro, com ex-mulher, com amigos, esquece, fica só comigo. Acontece, minha gente, que depois dessa matéria no Fantástico, ele sumiu novamente, ficou anos e anos sem dar notícia e ninguém sabia mais do seu paradeiro. Até que fãs encontraram ele em Porto Alegre. Nessa altura, minha gente, a justiça já tinha bloqueado todas as suas contas bancárias. Ele não tinha mais dinheiro nem pro básico. Além disso, ele era um procurado da justiça. Viram o homem dormindo, minha gente, até em albergue. Só que a última vez que viram ele em Porto Alegre, ele estava na portaria de um condomínio de luxo com vários artefatos de pintura. Artefato, olha que palavra bonita. Vários artefatos de pintura como telas, pincéis. E um fã olhou ele, Belchior! Descobre, saiu correndo. Belchior? Aqui não tem Belchior não. Oi, aonde tá o Belchior? Não tá aqui não. Sumiu, correu, desapareceu. Que não queria que nenhum fã visse ele. Depois, minha gente, ele foi visto em Guaíba, próximo a Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em um sítio. Ele foi parar num sítio, aí o dono do sítio resolveu fazer um vídeo com ele. O homem cantou no vídeo, dava a entender que ele estava feliz, que ele estava muito bem. Meu nome é Antônio Carlos Gomes Belchior Fontenelle Fernandes. Olha como os meus queridos ouvintes estão ouvindo e vendo, ouvindo e vendo. Este rapaz é um dos maiores nomes da música popular brasileira. Mas ninguém estava entendendo por que ele resolveu simplesmente sumir. Era muito mais fácil ter vindo a público e falar, eu tô aqui com a minha mulher, vou viver só caia de nona, não quero mais contato com ninguém, me respeitem, me deixem em paz. Mas o homem sumiu, sem dar satisfação de nada. Depois dessa última aparição dele no sítio, minha gente, nunca mais ninguém viu ele. Só que disseram que ele estava morando numa cidade chamada Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. E um amigo produtor havia emprestado uma mansão para que ele ficasse morando com Edna e aí sim, voltando a ter conforto. Só que ele dependia de tudo, minha gente. Diz que esse amigo fazia até as compras para que ele se alimentasse, porque ele estava completamente miserável. Aí eu te pergunto, vale tudo, minha gente, por conta do amor? Vale a pena abandonar tudo e todos? Abandonar dinheiro, fortuna? Acho que essa Edna deu um chá nele, deixou o homem até bambo. Porque pra mim não tem explicação muito lógica, né? E a família e os filhos ansiosos por notícia e também pela graninha, né, minha gente? Porque a pensão não caiu na conta, não pingou nem um centavo, os filhos já preocupados, né?
Falou, onde que esse homem tá? Esse velho sumiu com o meu dinheiro, porque o dinheiro é meu também, eu tenho direito, né? A vida dele tava daquele jeito mesmo. Até que no dia 30 de abril de 2017, ele, minha gente, surpreendeu a todos e resolveu fazer um pequeno show na cidade de Santa Cruz do Sul. Ele cantou, minha gente, com o público, sabe? Cantou as músicas do sucesso, tava muito feliz, tava muito contente. Ninguém entendeu nada, que do nada o homem apareceu, do nada, já fazendo show. Porque até então os moradores daquela cidadezinha já tinham dado diversas entrevistas, já tinham falado diversas vezes com a imprensa, dizendo que quando encontrava com ele na cidade, ele saía correndo e se escondia. Ninguém sabia por quê. E muitas das vezes ele estava até fantasiado, com chapelão, sabe, com lenço, mas com aquele bigodão gigantesco lá. Não tinha nem como ele se esconder, né, minha gente? Mas nesse dia, minha gente, nesse fatídico dia 30 de abril de 2017, ele fez o show, voltou para a mansão onde ele estava morando, deitou no sofá e disse que começou a sentir dores nas costas. E falou pra Edna, zona, tô indo dormir. Minhas costas tá doendo, não sei o que tá acontecendo. Ela, vai, mozão, vai dormir. Não acordou mais, minha gente. E ele então faleceu. E depois de um tempo, a autópsia descobriu que a causa da sua morte foi um AVC na aorta, minha gente. A principal veia de irrigação do corpo ali. E ele virou um finado. E aí, minha gente, o corpo dele foi levado através de uma ação feita pelo governador, porque não tinha dinheiro para fazer isso, para Sobral, lá no Ceará. Ele foi velado em Sobral, que era sua terra natal, e depois foi enterrado em Fortaleza. A Edna, minha gente, foi vista só no sepultamento dele. Só que depois disso, Edna desapareceu. Na época, a imprensa começou a procurar a Edna e a família dele também. Uma irmã dele chegou a dar uma declaração dizendo que ela teria levado seu irmão em vida e devolveu apenas o corpo dele. A mãe de Edna também deu uma declaração dizendo que não sabia onde a filha estava e não entendia muito bem o porquê de todo esse período aí que os dois sumiram no mundo e ficaram reclusos. A Edna, eu creio que ela está bem entre aspas, porque ela foi embora e ela praticamente foi embora junto. Ela está morando aqui porque chegaram a falar que ela estava em Pernambuco, internada numa casa de repouso. Não, isso é mentira. Mas ela está por aqui. Aquela pessoa assim, muito reservada, as coisas dela, quem menos sabe sou eu, que sou mãe. A senhora não tem contato com ela? Por mais que eu queira saber das coisas, eu não consigo. A mãe dela disse que já tinha perdido contato com Edna fazia, vários e vários anos. Minha gente, essa história é uma história muito cabulosa, né? Passou todo esse tempo e até hoje Edna nunca deu uma entrevista formal e nunca contou os motivos e o mistério em volta desse sumiço do Belchior e por que ela resolveu levar o homem para longe e se essa ideia realmente partiu dela. Estranho, né, minha gente? Mas eu fico pensando, será que não tinha amor nos filhos também, né? Bom, de fato, minha gente, a gente não vai julgar que não sabe o que aconteceu, né? Mas o Belchior foi um dos maiores artistas desse Brasil. Um dos maiores compositores, minha gente. E ele tá ali, encerrando aquela geração dos artistas talentosos que só dão lugar para esses lixos que a gente vê hoje, né? Mas, gente, vocês lembram de toda essa história, de toda essa repercussão? Vocês acham que foi inteligente da parte dele abandonar tudo, família, a mulher de 35 anos pra catar uma aí na rua qualquer, minha gente? O que vocês acham dessa história toda, hein?